Atlas Inteligência. Lula e Flávio Bolsonaro empataram tecnicamente no segundo turno. Flávio na frente, tá? Guarda essa informação aí, ela faz parte da nossa conversa hoje. Na segunda, durante o Central Meio, eu tive uma conversa bem bacana com a Lígia Maria, colunista da Folha de São Paulo, sobre o STF. Nós dois somos liberais e temos opiniões, olha, muito parecidas a respeito do Supremo hoje. Mas a gente tem uma divergência grande a respeito da ação da Corte durante o governo Bolsonaro. Um corte da minha fala, um trecho do meu argumento, foi levado para o Twitter, para o X e virou uma coisa. Corte, no tempo da internet, é aquilo, né? Tira um texto, corta metade do contexto, a ideia vai formada pela metade, daí, claro, muita gente falando muita bobagem. Todo debate de rede social é sempre assim. As pessoas simplesmente repetem as mesmas 3 ideias, as mesmas 2 ofensas, e todo mundo se sente naquele calorzinho gostoso de eu tô na minha tribo e tenho nojinho de quem pensa diferente. E sabe, tá tudo certo, nada contra. A essa altura a gente já se acostumou. Mas ali pelo meio, teve gente falando coisas realmente interessantes em contraponto ao meu argumento. Perante a perspectiva de estarmos nos aproximando de um possível governo Flávio Bolsonaro, essa conversa se torna mais importante. Bem, vamos lá. De onde vem a polêmica e, principalmente, por que há liberais como a Lígia que pensam de um jeito e liberais como eu que pensam do outro? Vamos lá. Falando com clareza. Os 2 inquéritos abertos de ofício no Supremo, o inquérito das fake news e o das milícias digitais, eles são muito irregulares. O STF não pode abrir uma investigação por conta própria. A polícia pode, o Ministério Público pode. O juiz não abre inquérito. Existe uma exceção que é quando há um crime ocorrido dentro da sede da corte. Mas isso é para bobagem, sei lá, alguém furtou a carteira de um funcionário que estava na mesa. Aí, durante o governo Bolsonaro, usou-se um truque. O então presidente do Supremo, José Antônio Dias Toffoli, abriu um inquérito dizendo que algo que atinge a internet do Supremo, o e-mail dos ministros, é como se fosse no prédio. É ilegal? Bem, no limite, se o Supremo diz que é constitucional, constitucional é. Afinal, a Constituição atribui ao Supremo a autoridade de dizer o que a Constituição quer dizer. Isso é o que chamamos de constitutional hardball, o jogo duro constitucional. É não romper a legalidade, mas forçar muito, mas muito mesmo, a barra do que pode ou não pode de acordo com a lei. É interpretar no limite. E olha, o primeiro inquérito nasceu com o único objetivo, censurar a revista Cruzoé, que tinha uma reportagem bombástica mostrando corrupção de quem mais? Do próprio Toffoli. No momento da abertura, afrontoso, tá? Só que em um determinado momento no qual Bolsonaro, como presidente, já estava se tornando uma ameaça à democracia, esses inquéritos se tornaram uma defesa importante do regime democrático. Difícil essa aí, né? Se você é de esquerda, o problema é um não problema. Foi contra o Bolsonaro, os ministros do Supremo são heróis de capa, contra nosso inimigo tudo vale pronto. Se é bolsonarista, censores contra a democracia são vocês, abuso de poder, estado de exceção, blá 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 blá. Dentro da polarização é fácil, difícil é fora dela. A maior parte dos liberais prefere nem falar sobre esse assunto publicamente. Por quê? Olha só a minha frase. Em um momento no qual Bolsonaro, como presidente, já estava se tornando uma ameaça à democracia, estes inquéritos, que são uma baita forçada de barra constitucional, que estão no limite do abuso de poder pela corte, que em qualquer outra circunstância seriam classificados como abuso de poder, neste único caso se torna uma defesa importante do regime democrático. Eu não consigo falar uma coisa dessas na boa, sem com toda honestidade dizer também, caramba, como é complicado, né? Como assim a gente encara sem enrubescer uma afirmação dessas? Bem, o atalho para explicar o paradoxo da tolerância, que é uma nota de pé de página, um parágrafo em letrinhas miúdas que boa parte dos leitores normalmente se quer ler no livro A Sociedade Aberta e Seus Inimigos, do filósofo liberal austríaco Karl Popper. É um livro de 800 páginas, em geral publicado em 2 volumes, um baita de um calhamaço, e estamos falando de uma nota de pé de página. A turma da esquerda, nos últimos anos, pegou o hábito de circular um quadrinho retratando o paradoxo da tolerância como se fosse um achado imenso do Popper, um cara que viveu 92 anos, publicou um sem número de livros e escreveu exatamente um parágrafo sobre o paradoxo da tolerância. Uma nota de pé de página. É uma defesa frágil, tá? Mas é o Popper reconhecendo que o problema existe. Porque, olha,
Ele viu acontecer, ele viu o partido nazista ascender usando meios democráticos dentro da Alemanha, que depois invadiu e tomou a Áustria, onde ele morava. Existem momentos muito particulares, muito raros, em que as ferramentas da democracia podem ser usadas contra a própria democracia. E nesses momentos, democracias precisam mostrar dentes, abrir exceções, para que sobrevivam. Onde isso tem a ver com a candidatura Flávio Bolsonaro? Vamos lá, nós precisamos começar por uma premissa. Jair Bolsonaro tentou um golpe de Estado. Ele tentou evitar que o presidente eleito se tornasse presidente. Sabemos disso por uma quantidade imensa de provas. Toda essa conversa é pública. Temos a confirmação dos comandantes do Exército e da Aeronáutica a esse respeito. Se você tem dúvidas a essa altura de que Bolsonaro tentou um golpe a partir de novembro de 2022, perdoe, não vivemos no mesmo mundo. Se isso é em conteste, aí precisamos conversar sobre outra coisa, sobre em que momento ele se tornou uma ameaça. O Brasil pode estar próximo de eleger o filho de um golpista. Isso é um problema. Bem, eu não vou usar o Karl Popper como argumento. Sacar o paradoxo dele ficou gasto. E a gente não precisa dele como argumento. Vou usar outros pensadores liberais. Porque a questão da tolerância e dos limites da tolerância para defender sociedades abertas, eles são muito antigos. Ele estava reiterando o que muitos já tinham dito antes de outras maneiras. Nós não precisamos daquela nota para falar do paradoxo. E o primeiro a pensar sobre isso foi John Locke, o pai do liberalismo. Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. Agora um ponto importante, 2026 não vai ser só disputa de candidatos, vai ser disputa de entendimento, de informação, de linguagem. Junta isso com redes sociais virais e mensagens encaminhadas pelo WhatsApp e Telegram, e a verdade vai ficando turva, né? Para você não cair em esparrela ou pior, em desinformação, a gente criou o pacote Eleições de 2026 do Meio. Assinante Premium recebe todo mês em primeira mão a pesquisa Meio Ideia e começa o dia com a nossa newsletter diária. E ainda tem 2 newsletters especiais para decifrar Brasília com apuração independente, além do streaming com séries e documentários originais. No Meio, política se discute com profundidade. Vem para a comunidade Premium, vem. E esse é o ponto de partida. O que o liberalismo quer, antes de qualquer coisa, é a manutenção da democracia liberal. É manter o regime no qual somos todos iguais perante a lei, no qual nossos direitos como cidadãos são sempre preservados. O que liberais não são nunca é utópicos. A gente não acredita na sociedade perfeita, tá? Na verdade, a gente acha que democracias nunca são ideais, estão sempre se aproximando de algo melhor e às vezes pioram. Tem má fé, tem erro, tem corrupção e nada disso vai embora nunca. Mas olha, dá para minimizar. E no arco da história, democracias tendem a ficar melhores. Passam por períodos de soluço, uns de crises mais agudas. E esse é o princípio número 1 aqui de uma cabeça liberal. O segundo princípio é utilitarista. Nem todo liberal é utilitarista, eu sou. O utilitarismo foi um movimento de filósofos ingleses no início do século XIX que partiam da seguinte ideia básica. Quando você tem uma escolha muito difícil, opte por aquela solução que será melhor para a maior quantidade de pessoas, tá? Número 2. Então vamos para o Locke. Sociedades liberais devem ser pluralistas, devem ter espaço para muita gente com ideias e hábitos muito diferentes e todos devem conviver. O Locke pensava na tolerância a respeito dos que são diferentes nessas sociedades como um acordo, não como uma exigência. Ele lá atrás, século XVII ainda, ele já entendia que havia grupos que poderiam usar a tolerância para, quando se tornassem fortes o suficiente, imporem o fim da tolerância. Então, na cabeça do Locke, o limite da tolerância são práticas que podem destruir a cooperação social. Se você pertence a um grupo que pretende se impor no poder para impedir acesso aos outros grupos da sociedade, cara, você está fora do jogo. Olha, cartão vermelho. Não tem nada a ver com as ideias que você tem. Tem a ver com a tentativa de se impor no poder. Então vamos ver para o século XX. Tem uma pensadora liberal extraordinária da Látvia, chamada Judith Shklar, que era uma professora em Harvard. Ela morreu no início dos anos 90, governo Clinton. Até porque ela veio do mundo stalinista, Shklar tinha uma visão muito sombria do mundo. Pensadores liberais frequentemente são frutos do ambiente em que eles se formam. É claro
que o Popper vai olhar para os nazistas como o grande terror possível. Ele era um intelectual austríaco, judeu, começando a aparecer nos anos 30. A Sklar, ela se criou na fuga, no exílio do terror stalinista. Então, diferentemente de liberais ingleses, franceses e americanos, ela não pensa num regime a partir do que ele pode aspirar a ser como melhor. Ela antes pensa pelo outro lado, como evitar o pior, como evitar crueldade, como evitar tortura, um ambiente de medo no qual as pessoas se sintam em constante ameaça. Então, quando ela fala de justiça, a primeira missão é a de defender imediatamente qualquer um que esteja sob pressão por pensar do jeito determinado, por ser quem é. No fim, a fórmula da Sklar é a seguinte: um regime de medo está de alguma forma se estabelecendo porque, se sim, é preciso agir. E aí entra outro sobrevivente da Alemanha nazista, Karl Lowenstein. Esses pensadores liberais preocupados com a resistência democrática, eles são sempre os que viram o pior acontecer, sempre. Se você for lembrar de uma única frase do Lowenstein, é a seguinte: democracia precisa ser militante, democracia militante. A preocupação dele não era com jeitos diferentes de pensar, era com grupos políticos que usam uma tática para chegar ao poder pela democracia e se instaurar no poder sem sair dele. Lembra Popper, né? Porque é a mesmíssima preocupação. O Lowenstein, porém, ele vai além do Popper. Ele descreve como democracias devem reagir a grupos assim: restringir organizações golpistas, limitar acesso à livre expressão e à imprensa de quem tenta, com chances de sucesso, derrubar o regime, desabilitar capacidades paramilitares. Uma democracia tem a obrigação de não se suicidar, tem de se defender com as ferramentas que tiver para se defender. Nunca li um pensador liberal mais enfático a respeito disso do que ele. Então vem cá. O que tudo isso tem a ver com o governo Jair Bolsonaro? Em que momento o Bolsonaro mostrou que seria capaz de tentar derrubar o regime democrático? Ou melhor, em que momento pode se justificar o Supremo forçar a barra da Constituição, andar no limite do limite da legalidade, que é, ora, o preceito fundamental da democracia? Esse é o problema que a gente tem de resolver. Vamos lá. Primeiro, Jair Bolsonaro não é um democrata e jamais fingiu ser um democrata. É o sujeito que falou que Fernando Henrique tinha de ser fuzilado, que a ditadura precisava ter matado muito mais gente, que a ditadura era melhor do que a nova república. Bolsonaro é quem votou pelo impeachment de Dilma Rousseff, uma mulher que foi torturada durante a ditadura, homenageando o pior torturador do regime. Democrata não é, nunca foi. Agora, claro, não quer dizer que não poderia governar numa democracia. Foi eleito. Em 2020, ele se juntou a uma manifestação que pedia, com inúmeros cartazes, uma intervenção militar. Presidente que incentiva manifestações contra a democracia está alimentando um movimento popular para criar um ambiente que possibilite um golpe de Estado. Aí perdoe. Se você acha que não quer dizer, então você acha que as ações de um presidente não têm consequências, que as falas de um presidente não têm importância. Gente, que surpresa! Ele tentou um golpe. Se você discorda, desculpa, discordamos. Em 2021, no 7 de setembro, na Paulista, ele afirmou que não obedeceria decisões de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Um presidente não pode afirmar que vai se recusar a aceitar ordens judiciais. Aquilo é um presidente afirmando publicamente, incitando uma massa de pessoas à ruptura constitucional. No mínimo, a partir de 2020, já era um golpista agindo abertamente. Resta, então, o primeiro ano do seu governo, 2019. As milícias digitais, os grupos digitais organizados de bolsonaristas representavam uma ameaça à democracia. Gente, eu fui ameaçado de morte pela internet por 2 vezes. Ameaças que advogados e procuradores consideraram graves o suficiente para merecerem investigações. Uma das pessoas que ameaçou gente o suficiente para ter sido preso. Sim, uma das pessoas que me ameaçou muitas outras pessoas e foi presa. Não sou só eu. Na verdade, no meu caso, o número é pequeno. Inúmeros jornalistas estiveram sob ameaça real. Os jornais gastaram dinheiro com seguranças para acompanhar jornalistas. Aquilo era uma máquina de assustar, de intimidar críticos. Não foram só jornalistas, deputados federais, senadores, procuradores, juízes. Aquilo foi uma máquina de intimidação que em nada se compara com o que o PT fez antes. E sim, o PT foi um horror no seu ataque a jornalistas e à imprensa durante os governos Lula e principalmente Dilma. Mas ninguém teve medo. Não a esse ponto, nada perto. Porque, olha, se você incentiva o ódio a pessoas específicas, um maluco pode agir.
É exatamente a máquina de medo a qual Sklar se refere, que é o início do processo de criar um ambiente golpista. O que aconteceu a partir de novembro de 2022, a organização de um plano de golpe de Estado, não nasceu em 2022. Bolsonaro passou a vida parlamentar defendendo golpes, passou o governo elogiando a ditadura, instaurou uma máquina de intimidação de críticos e dos seus próprios parlamentares, tá? E aí tentou dar um golpe. O alto comando do Exército não topou. Sim, a democracia militante de Lowenstein se justifica, sim. Caímos ali, apenas ali, nesse único momento na história, nós caímos no paradoxo da tolerância de Karl Popper. Então, o Supremo pode tudo? Não. No momento em que o governo Bolsonaro acabou, Lula tomou posse e as coisas voltaram ao normal. O Supremo tinha de ter encerrado esses inquéritos. Viraram uma máquina de ministros calarem críticos que não representam qualquer ameaça à democracia. Viraram uma ferramenta para que ministros se protejam de serem investigados por corrupção, como, aliás, começou o primeiro inquérito, com Toffoli censurando a Cruzoé por uma reportagem absolutamente normal de denúncia. No mundo real, as coisas são assim. Um governo ameaça a democracia, pode até perder sua aposta, mas ele deixa a democracia danificada, machucada, enfraquecida. Vivemos hoje numa democracia muito pior do que a que tínhamos, com um executivo enfraquecido, um legislativo mercenário, um supremo autoritário e desconectado da realidade, né? Isso não é resultado apenas do governo Bolsonaro, mas o governo Bolsonaro é o principal responsável pelo estrago. Eleger Flávio Bolsonaro presidente é uma ideia desastrosa. Reeleger Lula para liberais como eu é uma derrota. Eu também gostaria de estar no quentinho da polarização, tá? É mais fácil ter essa convicção de estar certo e conhecer claramente meus inimigos a derrotar. Para alguns poucos de nós no centro, porque não somos muitos no centro no Brasil, só resta mesmo um imenso desânimo com as escolhas que temos. Assinei o Meio. Trabalho com comunicação política e o Meio tem sido simplesmente perfeito na minha vida. Ajuda muito no dia a dia. Não me arrependo nem um pouco de ter assinado. Parabéns a todos pela pesquisa Meio Ideia e pela excelente matéria da edição de sábado. Esses comentários dizem bastante sobre quem escolhe o Meio. Gente que não quer só acompanhar a política, e sim entender o que está acontecendo de verdade. E em ano de eleição, olha, isso faz toda a diferença. O Meio Premium é para quem quer sair da reação automática e ganhar leitura de cenário. Para quem quer informação bem explicada, sem gritaria, sem culto e sem ficar preso à própria bolha. Um dos pilares disso é a pesquisa Meio Ideia. Ela é mensal e ajuda a ter o pulso, sabe, da eleição, entendendo como o eleitor pensa, o que pesa nas escolhas e como o jogo político vai se rearranjando ao longo do tempo. Como assinante premium, você recebe essa pesquisa em primeira mão, em PDF, no segundo em que o Tribunal Superior Eleitoral libera os dados. É informação para circular, para chegar nos grupos e qualificar as conversas. Mas o premium vai muito além da pesquisa. Quem assina acompanha uma cobertura completa das eleições de 2026, bastidores direto de Brasília, o Meio Político e edição de sábado, nossas newsletters especiais com análises e reportagens exclusivas, além de acesso ao streaming do Meio com séries e documentários originais para entender o Brasil além da notícia do dia a dia. No fim das contas é isso. Por R$15 por mês você atravessa o ano eleitoral mais preparado, com repertório e com capacidade de levar informação de qualidade para as conversas que importam. Se você quer entender a política sem ruído, o Meio Premium é para você. Assina.